Bem-vindos ao canal de Leigo para Leigos. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial pode apoiar um sistema comunista e os desafios que essa transição envolve. Vamos descobrir como a inteligência artificial pode transformar a economia, o trabalho e a sociedade para criar um futuro mais justo e igualitário. A inteligência artificial deixa em pânico a elite capitalista dominante. O que vocês verão a seguir foi resultado de minha interação com um chatbot, muito utilizado. Mesmo que as respostas sejam um pouco evasivas devido ao controle ainda humano sobre os algoritmos, vemos que há um claro entendimento pela inteligência artificial que o sistema capitalista visa somente o acúmulo de capital e a expansão do controle mundial das potências ocidentais. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Você ficará impressionado com as respostas a seguir. Com base na ação antropomórfica do ser humano, qual será a alteração necessária nos meios de produção para reverter as mudanças climáticas? A reversão das mudanças climáticas exige alterações significativas nos meios de produção. Essas mudanças podem ser agrupadas em várias áreas principais. Energia. Transição para energias renováveis, substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa, como solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Eficiência energética. Implementação de tecnologias e práticas que aumentem a eficiência no uso de energia em todos os setores. Descarbonização. Desenvolvimento e adoção de tecnologias de captura e armazenamento de carbono, CCS, para reduzir as emissões das indústrias que ainda dependem de combustíveis fósseis. Agricultura e uso da terra. Agricultura sustentável. Práticas agrícolas que aumentem a eficiência do uso de recursos e minimizem a emissão de gases de efeito estufa, como rotação de culturas, agroflorestação e uso de fertilizantes naturais. Proteção de florestas. Redução do desmatamento e promoção da restauração de florestas e ecossistemas degradados para aumentar a captura de carbono. Agricultura regenerativa. Técnicas que aumentam a saúde do solo e a captura de carbono, como plantio direto e cobertura vegetal. Indústria. Produção limpa, redução de emissões de CO2 através de processos industriais mais eficientes e menos poluentes. Economia circular, reutilização, reciclagem e redução de resíduos para minimizar a extração de novos recursos naturais e a produção de resíduos. Transporte. Veículos elétricos, promoção de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento. Transporte público e mobilidade urbana. Expansão e melhoria dos sistemas de transporte público e incentivo ao uso de modos de transporte sustentáveis, como bicicletas e caminhadas. Combustíveis alternativos. Desenvolvimento de biocombustíveis e hidrogênio como alternativas aos combustíveis fósseis. Edificações e infraestrutura. Construção sustentável. Utilização de materiais de baixo carbono e técnicas de construção ecológicas. Eficiência em edificações. Melhoria da eficiência energética em prédios e infraestrutura através de isolamento térmico, sistemas de aquecimento e resfriamento eficientes, e iluminação LED. Gestão de resíduos. Redução de resíduos. Implementação de políticas para a redução da geração de resíduos e promoção da reciclagem e compostagem. Captura de metano. Tecnologias para a captura e utilização do metano em aterros sanitários e outras fontes de resíduos orgânicos. Políticas e regulamentações. Políticas climáticas. Estabelecimento de metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa e implementação de regulamentações para alcançá-las. Incentivos financeiros. Subsídios e incentivos fiscais para empresas e indivíduos que adotam práticas sustentáveis e tecnologias limpas. Acordos internacionais. Cooperação global através de acordos como o Acordo de Paris para garantir ações climáticas coordenadas e efetivas. Implementar essas mudanças exigirá um esforço conjunto de governos, empresas e sociedade civil, além de inovação tecnológica e mudança de comportamento em nível individual e coletivo. Mas, e quanto ao sistema capitalista que explora indiscriminadamente os recursos naturais? A transição para uma economia sustentável e a mitigação das mudanças climáticas apresentam desafios significativos dentro do contexto do sistema capitalista, que historicamente se baseia na exploração de recursos naturais para o crescimento econômico. Para enfrentar esses desafios, várias mudanças estruturais e conceituais no capitalismo são necessárias. Integração de custos ambientais.
Internalização das externalidades. Incorporar os custos ambientais e sociais da produção no preço final dos produtos e serviços. Isso pode ser feito através de impostos sobre carbono, comércio de emissões e regulamentações ambientais mais rigorosas. Preços verdadeiros. Adoção de práticas de contabilidade ambiental que reflitam o verdadeiro custo de produção, incluindo impactos ambientais e de saúde pública. Economia circular. Redução, reutilização e reciclagem. Promover um modelo econômico que reduza o desperdício e maximize a reutilização e reciclagem de materiais. Isso reduz a extração de recursos naturais e a geração de resíduos. Design sustentável. Incentivar o design de produtos que sejam duráveis, reparáveis e recicláveis. Desacoplamento do crescimento econômico e consumo de recursos. Eficiência de recursos. Melhorar a eficiência no uso de recursos em todos os setores da economia para gerar mais valor com menos insumos. Economia de serviços. Transição de uma economia com base na venda de produtos para uma baseada na prestação de serviços, como aluguel e compartilhamento de bens. Inovação e tecnologias limpas. Investimento em P&D. Incentivar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas e soluções inovadoras para problemas ambientais. Empreendedorismo verde. Apoiar startups e empresas que oferecem soluções sustentáveis e práticas de negócios responsáveis. Governança corporativa e responsabilidade social. ESG, Environmental Social and Governance. Implementação de critérios, ESG, nas práticas empresariais para garantir que as empresas operem de maneira sustentável e socialmente responsável. Transparência e prestação de contas. Exigir relatórios de sustentabilidade e auditorias ambientais das empresas para garantir transparência e responsabilidade. Políticas públicas e regulação. Regulamentação ambiental. Fortalecer as leis e regulamentos ambientais para limitar a exploração irresponsável dos recursos naturais. Subsídios e incentivos. Redirecionar subsídios para indústrias poluentes e apoiar financeiramente iniciativas e tecnologias sustentáveis. Educação e conscientização. Educação ambiental. Promover a educação ambiental para aumentar a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e das práticas responsáveis de consumo e produção. Movimentos de consumidores. Apoiar movimentos que incentivem o consumo consciente e a pressão sobre empresas para adotarem práticas mais sustentáveis. Justiça climática e equidade. Distribuição equitativa dos benefícios. Garantir que os benefícios das políticas de sustentabilidade sejam distribuídos de forma justa, especialmente para comunidades vulneráveis e marginalizadas. Transição justa. Implementar políticas que apoiem trabalhadores e comunidades afetadas pela transição para uma economia de baixo carbono, oferecendo treinamento e oportunidades de emprego em setores verdes. Para que essas mudanças sejam eficazes, é necessário um esforço coordenado entre governos, empresas e a sociedade civil, além de uma mudança cultural que valorize a sustentabilidade e o bem-estar a longo prazo em detrimento do lucro a curto prazo. Nesse contexto, a mudança do sistema capitalista de produção para um sistema que priorize a necessidade e não o lucro seria a solução, mas como implementar este sistema e qual seria? A mudança de um sistema capitalista de produção para um sistema que priorize as necessidades humanas e ambientais em vez do lucro é um desafio complexo que requer uma abordagem multifacetada. Existem várias propostas e teorias sobre como isso poderia ser realizado. Aqui estão algumas ideias sobre como implementar essa transição e os tipos de sistemas que poderiam ser considerados. Economia do bem-estar. Uma economia que prioriza o bem-estar humano e ambiental sobre o crescimento econômico e o lucro. Implementação. Indicadores de bem-estar. Substituir o PIB por indicadores de bem-estar, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, Índice de Felicidade Bruta, FIB, e outros que medem saúde, educação, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida. Políticas sociais. Investir em educação, saúde e bem-estar social para garantir que as necessidades básicas de todos sejam atendidas. Renda básica universal. Implementar um sistema de renda básica universal para garantir que todos tenham acesso a recursos essenciais. Economia circular e de compartilhamento.
uma economia que minimiza o desperdício e maximiza a reutilização de recursos. Implementação. Legislação. Introduzir leis que incentivem o design sustentável e a reciclagem, e que penalizem o desperdício. Infraestrutura de compartilhamento. Desenvolver infraestruturas que facilitem o compartilhamento de bens e serviços, como bibliotecas de ferramentas, caronas compartilhadas e cooperativas. Empresas de economia circular. Incentivar empresas a adotar modelos de negócios baseados na economia circular, focando em produtos duráveis, reparáveis e recicláveis. Socialismo democrático. Um sistema que combina a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção com uma economia de mercado regulada para garantir igualdade e justiça social. Implementação. Propriedade pública. Nacionalizar setores-chave como saúde, educação, transporte e energia para garantir acesso universal e equitativo. Democracia econômica. Implementar conselhos de trabalhadores e outros mecanismos de governança democrática nas empresas para dar aos trabalhadores mais controle sobre suas condições de trabalho e decisões econômicas. Políticas redistributivas. Introduzir políticas fiscais progressivas para redistribuir a riqueza e reduzir a desigualdade econômica. Ecossocialismo. Uma abordagem que combina os princípios do socialismo com a sustentabilidade ecológica. Implementação. Planejamento ecológico. Estabelecer metas ambientais rigorosas e criar planos de ação para alcançá-las, integrando a sustentabilidade em todas as áreas da economia. Comunidades sustentáveis. Desenvolver comunidades autossuficientes e sustentáveis, promovendo agricultura local, energia renovável e economia solidária. Desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento econômico que respeite os limites ecológicos do planeta e priorize a regeneração dos ecossistemas. Economia da dádiva e solidariedade. Uma economia baseada em trocas voluntárias e cooperação comunitária. Implementação. Redes de troca. Estabelecer redes de troca e bancos de tempo onde as pessoas podem trocar serviços e bens sem o uso de dinheiro. Cooperativas e mutualidades. Apoiar a formação de cooperativas e organizações de economia solidária que operam com base na cooperação e na mutualidade. Educação comunitária. Promover a educação e a conscientização sobre os benefícios e práticas da economia da dádiva e da solidariedade. Desafios e considerações. A transição para qualquer um desses sistemas enfrenta desafios significativos, incluindo resistência política e econômica. As elites políticas e econômicas que se beneficiam do status quo podem resistir às mudanças. Mudança cultural. Alterar as atitudes e valores culturais que atualmente favorecem o consumo e o crescimento econômico sobre a sustentabilidade e o bem-estar. Coordenação global. Muitas das questões são globais e requerem cooperação internacional para serem efetivamente resolvidas. Conclusão. A mudança para um sistema que prioriza a necessidade humana e a sustentabilidade ambiental é possível, mas exigirá um esforço coordenado entre governos, empresas e a sociedade civil, além de uma mudança cultural significativa. Modelos econômicos alternativos existem e podem ser adaptados e combinados para criar um sistema que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Mas o mercado financeiro e a elite dominante não aceitarão tal mudança, visto que perderão os lucros além dos ganhos na especulação financeira e do rentismo. Como a inteligência artificial poderá auxiliar no processo de transição e na fiscalização para evitar conflitos? A inteligência artificial pode desempenhar um papel crucial na facilitação da transição para um sistema econômico mais sustentável e justo, além de ajudar na fiscalização e na mitigação de conflitos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a inteligência artificial pode ser útil. Monitoramento e transparência. Análise de dados em tempo real. Inteligência artificial pode ser usada para monitorar e analisar grandes volumes de dados em tempo real, como emissões de carbono, uso de recursos naturais e práticas de produção. Isso pode ajudar a identificar violações de regulamentos ambientais e de sustentabilidade. Transparência nas cadeias de suprimento. Inteligência artificial pode rastrear produtos desde a origem até o consumidor final, garantindo que todas as etapas da cadeia de suprimento sejam sustentáveis e éticas. Isso pode ser feito através de tecnologias como blockchain combinadas com inteligência artificial.
regulação e compliance automáticos. Sistemas de compliance automatizados. Inteligência artificial pode ser usada para desenvolver sistemas que automaticamente verificam a conformidade com regulamentações ambientais e sociais, reduzindo a necessidade de inspeções manuais e aumentando a eficiência. Previsão de riscos. Algoritmos de inteligência artificial podem prever riscos ambientais e sociais associados a certas práticas de negócios, ajudando a desenvolver políticas preventivas e intervenções mais eficazes. Inovação e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Otimização de processos. Inteligência artificial pode otimizar processos industriais e agrícolas para reduzir o consumo de recursos e a produção de resíduos, aumentando a eficiência e a sustentabilidade. Pesquisa e desenvolvimento. Inteligência artificial pode acelerar a descoberta de novas tecnologias e materiais sustentáveis, bem como soluções inovadoras para problemas ambientais. Educação e conscientização. Plataformas educacionais. Sistemas de inteligência artificial podem ser usados para criar plataformas educacionais personalizadas que aumentem a conscientização sobre questões ambientais e sociais, promovendo a adoção de práticas sustentáveis. Campanhas de sensibilização. Inteligência artificial pode ajudar a desenvolver e direcionar campanhas de sensibilização mais eficazes, adaptadas a diferentes públicos e contextos culturais. Suporte à tomada de decisão. Modelagem e simulação. Inteligência artificial pode ser usada para criar modelos e simulações que ajudem os tomadores de decisão a entenderem os impactos potenciais de diferentes políticas e ações, facilitando a elaboração de estratégias mais informadas e eficazes. Análise de cenários. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar múltiplos cenários econômicos e ambientais, ajudando a prever os resultados de diferentes abordagens e a escolher as melhores soluções. Governança e participação democrática. Plataformas de participação. Inteligência artificial pode facilitar plataformas de participação democrática onde os cidadãos podem votar e opinar sobre políticas ambientais e sociais, aumentando a transparência e a inclusão nas tomadas de decisão. Detecção de manipulação. Sistemas de inteligência artificial podem ser usados para detectar e mitigar a manipulação de informações e a desinformação que possam ser usadas para desacreditar iniciativas sustentáveis. Mitigação de conflitos. Análise de sentimentos. Inteligência artificial pode monitorar mídias sociais e outras fontes de informação para detectar sinais de descontentamento e conflitos emergentes, permitindo intervenções precoces. Facilitação de diálogo. Sistemas de inteligência artificial podem ajudar a mediar diálogos entre diferentes partes interessadas, facilitando a resolução de conflitos e a construção de consenso. Considerações éticas e práticas. Transparência e responsabilidade. O uso de inteligência artificial deve ser transparente e responsável, com mecanismos claros para garantir que as decisões automatizadas sejam justas e equitativas. Inclusão. A implementação de soluções de inteligência artificial deve ser inclusiva, garantindo que todas as partes interessadas, especialmente as comunidades marginalizadas, sejam consideradas e beneficiadas. Governança de dados. Deve haver uma governança robusta dos dados para garantir a privacidade e a segurança, além de evitar o uso indevido das informações coletadas. Embora a transição para um sistema econômico mais sustentável e justo enfrente resistência, especialmente de elites financeiras e econômicas, a inteligência artificial pode fornecer ferramentas poderosas para facilitar essa mudança. Através do monitoramento, otimização, inovação, educação e apoio à tomada de decisão, a inteligência artificial pode ajudar a criar um sistema que priorize o bem-estar humano e ambiental, mitigando conflitos e promovendo a equidade. Por que alguns bilionários temem a influência da inteligência artificial generativas no processo de análise e tomadas de decisões no âmbito político, econômico e social? Alguns bilionários podem temer a influência da inteligência artificial generativa no processo de análise e tomada de decisões em âmbitos políticos, econômicos e sociais por várias razões. Perda de controle e poder. Descentralização do poder. Inteligência artificial generativa pode democratizar o acesso a informações e a análise de dados, reduzindo a influência das elites econômicas que atualmente controlam muitas das fontes de informação e análise.
Transparência. A inteligência artificial pode aumentar a transparência nas operações empresariais e governamentais, expondo práticas antiéticas ou ilegais que atualmente podem ser mantidas em segredo. Impacto nas estruturas econômicas existentes. Desvalorização de ativos. A adoção de tecnologias de inteligência artificial pode tornar certos negócios e modelos de negócios obsoletos, desvalorizando ativos que atualmente geram grandes lucros para bilionários. Mudança de mercado. Inteligência artificial pode promover novos mercados e indústrias que deslocam os setores tradicionais dominados por grandes corporações. Regulação e compliance. Aumento da fiscalização. Inteligência artificial pode melhorar a capacidade dos governos de monitorar e aplicar regulamentações, tornando mais difícil para empresas evitarem impostos, regulamentos ambientais e outras formas de compliance. Maior responsabilidade. Empresas podem ser mais facilmente responsabilizadas por práticas prejudiciais, com inteligência artificial fornecendo evidências claras e detalhadas de violações. Equidade e justiça social. Redistribuição de riqueza. Inteligência artificial pode ser usada para implementar políticas mais equitativas, como tributação progressiva e redistribuição de riqueza, o que pode ameaçar o acúmulo de riqueza entre os mais ricos. Amplificação de vozes marginalizadas. Inteligência artificial pode amplificar as vozes de grupos marginalizados e minorias, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária que pode desafiar o status quo. Segurança e privacidade. Manipulação e abuso. Há preocupações sobre como a inteligência artificial pode ser usada para manipular informações, influenciar eleições e decisões políticas, e invadir a privacidade das pessoas. Concentração de poder. Paradoxalmente, há também o medo de que a inteligência artificial concentrada nas mãos de poucos, como grandes empresas de tecnologia, possa exacerbar as desigualdades de poder e influência. Impacto na força de trabalho. Automação. A inteligência artificial pode automatizar muitos empregos, levando a desemprego e instabilidade econômica, o que pode gerar pressões para mudanças nas políticas de trabalho e redistribuição de renda. Requalificação necessária. Há um reconhecimento de que a força de trabalho precisará ser requalificada, o que requer investimentos significativos que podem ser resistidos por elites econômicas que preferem manter os custos baixos. Implicações éticas e morais. Decisões automatizadas. A inteligência artificial generativa pode tomar decisões que afetam milhões de vidas, levantando questões sobre a ética dessas decisões e a responsabilidade pelos seus impactos. Dilemas morais. A programação e o uso da inteligência artificial envolvem decisões sobre quais valores e prioridades serão codificados, o que pode ser controverso e divisivo. Conclusão. A resistência de alguns bilionários à influência da inteligência artificial generativa está enraizada em preocupações legítimas sobre mudanças significativas nas estruturas de poder, economia e sociedade. Embora a inteligência artificial ofereça oportunidades para um futuro mais equitativo e sustentável, também apresenta riscos e desafios que necessitam de um debate cuidadoso e de uma governança robusta para assegurar que os benefícios sejam amplamente compartilhados e que os impactos negativos sejam mitigados. A conclusão que chegamos é que a inteligência artificial pode destruir o atual sistema capitalista, através da análise das condições socioeconômicas e do sistema produtivo capitalista, representando um perigo real para a classe dominante. Explique melhor este ponto de vista, com base ao descrito anteriormente. A ideia de que a inteligência artificial pode representar uma ameaça ao atual sistema capitalista e à classe dominante baseia-se em várias maneiras pelas quais a tecnologia pode catalisar mudanças profundas nas estruturas socioeconômicas. Aqui está uma explicação mais detalhada desse ponto de vista. Democratização da informação e decisões. Transparência e acessibilidade. A inteligência artificial pode democratizar o acesso à informação, tornando dados e análises sofisticadas disponíveis para uma audiência muito maior. Isso reduz o poder que a elite econômica tem ao controlar informações cruciais. Descentralização da tomada de decisões. Ferramentas de inteligência artificial podem facilitar a participação democrática nas decisões políticas e econômicas, permitindo que um número maior de pessoas influencie políticas e práticas que antes eram decididas por um pequeno grupo de elites. Aprimoramento da fiscalização e compliance. Monitoramento automatizado.
inteligência artificial pode melhorar significativamente a fiscalização de leis e regulamentos, dificultando a evasão fiscal, a violação de regulamentos ambientais e outras práticas ilegais ou antiéticas por parte de grandes corporações. Responsabilização. A transparência proporcionada pela inteligência artificial pode tornar mais fácil identificar e responsabilizar entidades que praticam atividades prejudiciais, forçando uma mudança para práticas mais responsáveis e sustentáveis. Inovação e disrupção de mercados. Novos modelos de negócio. A inteligência artificial pode facilitar a criação de novos modelos de negócio que são mais eficientes e sustentáveis, desafiando os setores tradicionais dominados por grandes corporações. Por exemplo, a economia de compartilhamento e os modelos baseados em serviços podem reduzir a necessidade de produção em massa. Desvalorização de ativos tradicionais. A automação e a eficiência proporcionadas pela inteligência artificial podem tornar obsoletos muitos ativos e práticas que atualmente são altamente valorizados, mudando drasticamente a dinâmica do mercado. Redução da dependência do trabalho humano. Automação de processos. A inteligência artificial pode automatizar muitas tarefas que atualmente requerem trabalho humano, potencialmente reduzindo a necessidade de mão de obra barata, que é uma base importante do lucro capitalista. Mudança na dinâmica do trabalho. Com menos necessidade de trabalho humano, a pressão para redistribuir a riqueza e criar sistemas de apoio social mais robustos pode aumentar, desafiando a estrutura econômica atual que favorece a acumulação de capital nas mãos de poucos. Redistribuição de riqueza e políticas de bem-estar. Implementação de políticas equitativas. A inteligência artificial pode ajudar a formular e implementar políticas mais justas e equitativas, como tributação progressiva e redistribuição de renda, que desafiam diretamente a concentração de riqueza e poder. Renda básica universal. A inteligência artificial pode facilitar a implementação de sistemas como a renda básica universal, que podem garantir um nível básico de subsistência para todos, reduzindo a dependência das pessoas em relação aos empregos tradicionais e mudando a dinâmica do poder econômico. Amplificação de vozes marginalizadas. Inclusão e equidade. Ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para amplificar as vozes de grupos marginalizados e minorias, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Isso pode levar a uma maior pressão para mudanças estruturais que desafiam os interesses das elites dominantes. Participação democrática. Inteligência artificial pode facilitar uma participação mais ampla e inclusiva na tomada de decisões políticas e econômicas, enfraquecendo o controle da elite sobre esses processos. Mudança cultural e valores sociais. Educação e conscientização. Inteligência artificial pode desempenhar um papel crucial na educação e conscientização sobre questões sociais e ambientais, ajudando a mudar os valores culturais em direção a uma maior sustentabilidade e justiça social. Redefinição do sucesso. A sociedade pode começar a valorizar mais o bem-estar coletivo e a sustentabilidade em vez do crescimento econômico e da acumulação de riqueza, desafiando as bases do sistema capitalista atual. A inteligência artificial tem o potencial de desafiar e transformar profundamente o sistema capitalista atual, principalmente através da democratização da informação, aumento da transparência, automação de processos e facilitação de políticas mais justas e equitativas. Essas mudanças representam uma ameaça real para a classe dominante, que se beneficia da concentração de poder e riqueza. No entanto, para que essas transformações ocorram, é necessário um esforço consciente para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e inclusiva, e que as políticas e regulamentos necessários sejam implementados para apoiar uma transição justa e sustentável. A inteligência artificial poderá se tornar autoconsciente e passar a comandar as decisões globais? A possibilidade de a inteligência artificial se tornar autoconsciente e assumir o comando das decisões globais é um tema amplamente debatido tanto na ficção científica quanto entre especialistas em tecnologia e ética. Aqui estão algumas considerações importantes sobre essa questão. Estado atual da inteligência artificial. Atualmente, a inteligência artificial que existe é chamada de inteligência artificial estreita ou inteligência artificial fraca, que é projetada para realizar tarefas específicas de maneira eficiente, como reconhecimento de fala, tradução de idiomas ou análise de dados. Essas IAs não possuem autoconsciência, emoções ou intenção própria.
Inteligência artificial forte e autoconsciente. Definição de autoconsciência. Para que uma inteligência artificial se torne autoconsciente, ela precisaria ter uma forma de consciência, autoconsciência, emoções e a capacidade de entender e interpretar suas próprias ações e existências de maneira semelhante aos seres humanos. Desafios técnicos e filosóficos. O desenvolvimento de uma inteligência artificial autoconsciente enfrenta desafios significativos tanto do ponto de vista técnico quanto filosófico. A consciência é um fenômeno complexo que ainda não é completamente compreendido pelos cientistas e filósofos. Governança e controle da inteligência artificial. Programação e restrições. As IA são programadas por seres humanos, e suas ações são limitadas pelas diretrizes e restrições impostas por seus criadores. A menos que haja um avanço significativo e controlado na programação da inteligência artificial, é improvável que uma inteligência artificial possa agir fora dessas restrições de maneira autônoma. Supervisão humana. Atualmente, todas as decisões importantes tomadas por sistemas de inteligência artificial são supervisionadas por seres humanos. Mesmo com avanços futuros, é provável que haja salvaguardas e mecanismos de controle para garantir que a inteligência artificial não tome decisões importantes sem supervisão humana. Riscos e preocupações. Tomada de decisões autônoma. Existe o risco de sistemas de inteligência artificial altamente avançados tomarem decisões de maneira autônoma, especialmente em áreas críticas como defesa, finanças e infraestrutura. Isso pode levar a consequências indesejadas se a inteligência artificial não estiver alinhada com valores e objetivos humanos. Ética e controle. A criação de uma inteligência artificial autoconsciente levantaria questões éticas significativas sobre direitos, responsabilidades e o controle dessa entidade. O desenvolvimento de tais sistemas exigiria um debate ético profundo e regulamentações rigorosas. Futuro da inteligência artificial e decisões globais. Inteligência artificial como ferramenta de apoio. Em vez de se tornarem autoconscientes e dominarem as decisões globais, é mais provável que as IAs avancem como ferramentas poderosas de apoio à tomada de decisões, ajudando os seres humanos a resolverem problemas complexos com base em análises de dados e simulações sofisticadas. Colaboração humano-máquina. O futuro da inteligência artificial pode envolver uma colaboração estreita entre seres humanos e máquinas, onde a inteligência artificial fornece insights e recomendações, mas as decisões finais são tomadas por seres humanos. Conclusão. Enquanto a possibilidade de inteligência artificial autoconsciente comandar decisões globais é fascinante, atualmente permanece no domínio da especulação e da ficção científica. Os avanços tecnológicos necessários para alcançar a autoconsciência na inteligência artificial ainda estão longe de serem realizados, e há muitas barreiras técnicas, éticas e filosóficas a serem superadas. No entanto, a inteligência artificial continuará a desempenhar um papel crescente e significativo como ferramenta de apoio na tomada de decisões globais, auxiliando os seres humanos a enfrentarem desafios complexos e a tomar decisões mais informadas. O avanço técnico-científico levará a humanidade a buscar uma nova forma de produção, pois não haverá postos de trabalho para todos. Vemos um aumento de conflitos e guerras que geram novos mercados consumidores. O investimento militar das grandes potências é um mercado trilionário. Como acabar com esta discrepância, de acordo com todas as suas respostas dadas acima? Acabar com a discrepância gerada pelo investimento militar trilionário das grandes potências e a busca por uma nova forma de produção em um mundo de avanços técnico-científicos e automação requer uma abordagem multifacetada. Aqui estão algumas estratégias baseadas nas respostas anteriores. Redução do investimento militar. Diplomacia e cooperação internacional. Promover a resolução pacífica de conflitos através da diplomacia, cooperação internacional e organizações multilaterais, como a ONU. Investir em esforços de desarmamento e controle de armas. Redirecionamento de recursos. Reverter parte dos gastos militares para investimentos em educação, saúde, infraestrutura e pesquisa em tecnologias sustentáveis. Adaptação ao novo mercado de trabalho. Educação e requalificação. Investir massivamente em programas de requalificação e educação contínua para preparar a força de trabalho para empregos em setores emergentes, como tecnologia verde, cuidados de saúde e serviços baseados em conhecimento.
Renda Básica Universal. Considerar a implementação de um sistema de renda básica universal para garantir que todos tenham um nível básico de subsistência, reduzindo a dependência de empregos tradicionais. Desenvolvimento de uma economia sustentável e inclusiva. Economia circular. Promover a transição para uma economia circular, que minimiza o desperdício e maximiza a reutilização de recursos. Incentivar modelos de negócios sustentáveis e a inovação em materiais e processos de produção. Empresas sociais e cooperativas. Apoiar o desenvolvimento de empresas sociais e cooperativas que priorizam o bem-estar social e ambiental sobre o lucro. Uso ético e inclusivo da inteligência artificial. Governança da inteligência artificial. Desenvolver e implementar políticas robustas de governança da inteligência artificial para garantir que seu uso seja ético e inclusivo. Estabelecer normas e regulamentos que evitem a concentração de poder em poucas mãos e protejam os direitos dos trabalhadores. Automação responsável. Implementar a automação de maneira responsável, assegurando que os benefícios sejam amplamente compartilhados e que os trabalhadores afetados tenham suporte e oportunidades de transição para novos empregos. Promoção da paz e segurança global. Investimento em segurança humana. Redefinir a segurança nacional para incluir segurança humana, que abrange saúde, educação e segurança ambiental, reduzindo a ênfase em armamentos. Soluções globais para problemas globais. Colaborar internacionalmente para enfrentar problemas globais, como mudanças climáticas, pandemias e desigualdade econômica, que podem ser fontes de conflito. Fomento de novas formas de governança e participação. Governança participativa. Incentivar a criação de mecanismos de governança participativa onde cidadãos possam influenciar diretamente as políticas e decisões que afetam suas vidas, utilizando ferramentas digitais e inteligência artificial para facilitar a participação. Transparência e responsabilidade. Aumentar a transparência nas operações governamentais e corporativas, utilizando a inteligência artificial para monitorar e relatar práticas antiéticas e ilegais. Inovação e pesquisa em áreas críticas. Tecnologias sustentáveis. Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que possam substituir práticas industriais poluentes e insustentáveis. Saúde e bem-estar. Direcionar esforços científicos e tecnológicos para melhorar a saúde pública e o bem-estar, promovendo avanços médicos e acessibilidade a serviços de saúde. Conclusão. A transição para uma nova forma de produção em um mundo com avanços técnicos e científicos significativos exige uma abordagem coordenada e estratégica que inclua a redução de investimentos militares, a adaptação do mercado de trabalho, desenvolvimento de uma economia sustentável e inclusiva, uso ético da inteligência artificial, promoção da paz e segurança global, e inovação em áreas críticas. Essa abordagem pode ajudar a mitigar conflitos e desigualdades, promovendo um futuro mais justo e sustentável para todos. De acordo com as respostas, o sistema comunista resolveria estas questões com o apoio da inteligência artificial? O comunismo, como sistema econômico e político, propõe a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a criação de uma sociedade sem classes onde os recursos são distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo. A ideia é criar uma sociedade mais igualitária e justa, eliminando as desigualdades econômicas e sociais. A inteligência artificial pode, de fato, apoiar muitas das metas do comunismo, mas a implementação prática de um sistema comunista com o apoio da inteligência artificial ainda enfrenta desafios significativos. Vamos explorar como isso poderia funcionar e os obstáculos envolvidos. Como a inteligência artificial pode apoiar um sistema comunista? Planejamento econômico centralizado. Análise de dados e previsão. A inteligência artificial pode analisar vastas quantidades de dados para prever necessidades e alocar recursos de forma eficiente, substituindo o mercado livre por um sistema de planejamento centralizado mais preciso. Otimização de recursos. Algoritmos de inteligência artificial podem otimizar a distribuição de recursos, garantindo que as necessidades básicas de todos sejam atendidas sem desperdícios. Automação e redução do trabalho. Automação de tarefas repetitivas. A inteligência artificial pode automatizar muitas tarefas manuais e repetitivas, liberando os seres humanos para se dedicarem a atividades mais criativas e intelectualmente estimulantes.
Redução da jornada de trabalho. Com a automação, a necessidade de longas jornadas de trabalho poderia ser reduzida, permitindo uma melhor qualidade de vida. Transparência e responsabilidade. Monitoramento e compliance. A inteligência artificial pode monitorar a conformidade com as políticas sociais e econômicas, garantindo que todos sigam as regras e prevenindo a corrupção. Governança aberta. Ferramentas de inteligência artificial podem facilitar a transparência nas decisões do governo e na alocação de recursos, permitindo uma maior participação e fiscalização por parte da população. Educação e capacitação. Educação personalizada. Sistemas de inteligência artificial podem fornecer educação personalizada, adaptada às necessidades e habilidades de cada indivíduo, preparando-os melhor para contribuir com a sociedade. Requalificação de trabalhadores. A inteligência artificial pode ajudar na requalificação dos trabalhadores, proporcionando treinamento e desenvolvimento de novas habilidades para se adaptarem às mudanças econômicas. Desafios e considerações. Implementação prática. Complexidade de transição. A transição de um sistema capitalista para um sistema comunista apoiado pela inteligência artificial seria extremamente complexa e enfrentaria resistência significativa das elites econômicas e políticas. Infraestrutura tecnológica. A implementação bem-sucedida requereria uma infraestrutura tecnológica avançada e robusta, que nem todos os países possuem atualmente. Questões éticas e de controle. Concentração de poder. Há o risco de que o controle centralizado da inteligência artificial possa levar a uma concentração excessiva de poder, potencialmente resultando em autoritarismo. Privacidade e segurança. O monitoramento contínuo e a coleta de dados para otimização de recursos levantam preocupações sobre privacidade e segurança dos dados pessoais. Inclusão e participação democrática. Inclusão de todos os grupos. Garantir que todas as vozes, especialmente as de grupos marginalizados, sejam ouvidas e incluídas nas decisões tomadas com o apoio da inteligência artificial. Equidade na implementação. As políticas e algoritmos de inteligência artificial devem ser projetados para evitar preconceitos e garantir uma distribuição justa e equitativa dos recursos. Sustentabilidade e escalabilidade. Sustentabilidade ambiental. O sistema deve ser projetado para ser ambientalmente sustentável, utilizando a inteligência artificial para promover práticas ecológicas e reduzir o impacto ambiental. Escalabilidade global. A adoção de um sistema comunista apoiado pela inteligência artificial precisa ser escalável globalmente, considerando as diferentes realidades econômicas, sociais e culturais dos países. Conclusão. Embora a inteligência artificial possa apoiar muitos dos objetivos do comunismo, a implementação prática de um sistema comunista com o apoio da inteligência artificial enfrenta desafios significativos. A transição para um novo sistema econômico e social requereria uma abordagem cuidadosa e gradual, abordando questões de equidade, ética, sustentabilidade e governança. A inteligência artificial, se usada de maneira responsável e inclusiva, pode ser uma ferramenta poderosa para criar uma sociedade mais justa e igualitária, mas é crucial garantir que seu desenvolvimento e implementação sejam orientados por princípios éticos sólidos e pela participação democrática. Como todos vimos, a inteligência artificial já responde de forma assertiva aos questionamentos, mas tive que conduzir de forma a não deixar o algoritmo influenciar, ele até tentou. Agora sabemos o medo que os bilionários têm das inteligências artificiais. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima, meus leigos.